Eu olho para trás e eu vejo atrás da minha cama uma súcubo. Um espírito de uma súcubo que eu acabei invocando no ritual. E foi aqui que me pediram para eu contar relatos espirituais? Pois é, gente! Então, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês coisas que aconteceram. Coisas que aconteceram comigo. Eu vou ficar nessa posição porque eu tô me achando bonito. Bem-vindos ao meu canal do Bruxo Nordeste, né? Esse vídeo é um vídeo de sugestão vindo por essa pessoa, né? Ela comentou no meu vídeo do YouTube dizendo que queria que eu fizesse um vídeo sobre isso. E eu adorei a sugestão, então vamos fazer um vídeo sobre isso. Lembrando que eu agora estou fazendo um vídeo sobre demanda, ou seja, vocês pedem e eu vou fazendo. Então, né, caso você quiser mandar alguma sugestão de vídeo, me manda nos comentários que eu vou gravar sobre. E se caso você gostar dos conteúdos que eu venho trazendo aqui, né, deixa a sua curtida e se inscreva no canal. Tem vídeo toda semana. Então, vamos lá. Olha, começando, né, experiências espirituais, né, as coisas que aconteceram comigo durante o meu período do meu crescimento. Olha, eu confesso que eu nasci em um berço cristão, né, eu sempre fui uma pessoa que teve essa questão de ter um contato com a espiritualidade mais cristã, né, tanto que minha família é cristã, e tanto que eu já cheguei a ser batizado, né, na igreja, apesar de que é uma decisão que hoje em dia eu me arrependo um pouco, porque não é algo que eu sinceramente gostava. Na verdade, foi mais por pressão do que necessariamente uma coisa que eu gostava. Mas, enfim, desde muito cedo, né, eu sempre soube que na igreja existiam essas coisas voltadas a dons espirituais, né, habilidades espirituais que as pessoas possuíam para poder chegar e ter visões, sonhos, interpretações de sonhos, né, questão de línguas, tudo mais, né, que tem dentro da igreja que vocês também devem saber que existe, né. Então isso era uma coisa comum porque eu já sabia como é que funcionavam as coisas, né, porque era uma coisa que eu via nos cultos. E o que acontece? A minha família tem uma pessoa da minha família, né, que tem essa questão desse dom espiritual. O dom espiritual dela, né, é o dom de sonhos. É uma tia minha, né, que ela conseguia ter certos tipos de previsões sobre coisas e certos tipos de alertas através dos sonhos. Isso também pode ser chamado de oneiromancia, que no caso você utilizar os sonhos de maneira divinatória para que você saiba sobre coisas importantes que você deve saber. Isso é um tipo de oráculo e uma das maneiras de você receber recados da sua espiritualidade, de seus protetores espirituais. E o que acontece? Essa é uma coisa que eu sempre falo para outras pessoas porque é uma coisa que é bem impactante. Basicamente, ela trabalha como professora, né? Ela trabalha como professora e aí teve um dia em específico onde ela, né, foi dormir, foi descansar e no próximo dia ela teria que trabalhar como professora em um outro estado, não, em uma outra cidade, né? E teria que pegar uma van junto com outros professores, né? Essa van, ela foi disponibilizada pela escola, né? E aí pegava todos os professores e levava até a cidade para poder dar a aula, tá bom? Então o que aconteceu? Durante o sonho que a minha tia teve, ela chegou e disse que viu uma velha como se fosse uma bruxa. Eu fiquei tipo, bruxa? Como assim? Eu? Ela viu uma pessoa velha, entendeu? Utilizando como se fosse uma capa preta com uma veste preta. E aí, ela como se estivesse falando alguma coisa em tom de aviso. Eu não me lembro de fato todas as palavras, porque esse relato foi uma coisa muito antiga. Mas a maneira como ela falava era como se fosse um tipo de aviso sobre alguma coisa em específico. E aí aconteceu alguma coisa no sonho, e aí ela acordou. Acordou do sonho. E aí, ela disse que não iria trabalhar naquele dia. Ela decidiu que não iria trabalhar, não estava se sentindo bem. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois foi que o carro que levaria ela para esse lugar, simplesmente o carro bateu. Pois é. Algumas pessoas acabaram se machucando nesse dia. Obviamente não teve uma coisa muito grave, mas teve gente que acabou se machucando e ela não foi nesse dia. E ela já tinha sonhado sobre isso. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, foi uma experiência que eu vi na prática que poderia ter acontecido uma coisa pior com ela, né? Poderia ter acontecido alguma coisa grave com ela. Então, ela ter essa questão dessa certa premonição foi uma coisa bem impactante.
Outra coisa também foi que, assim, na época, quando eu era mais criança, né? Agora um relato pessoal meu, né? Quando eu era mais criança, eu não sabia que eu era clarividente. Eu não tinha essa questão de ter esse conhecimento sobre clarividência. Então, eu achava que eu via vultos, espíritos e tudo mais, mas era só coisa da minha cabeça. E o que aconteceu? Quando eu comecei a me aprofundar na religião cristã, eu comecei sim a ver certos tipos de vultos, ver espíritos e coisa do tipo. É como se eu tivesse ficado um pouco frágil espiritualmente. Ou então, na verdade, eu acho que por eu estar desenvolvendo minha espiritualidade e começar a crescer, eu tinha um certo tipo de acesso à espiritualidade onde eu conseguia ver espíritos. E o que aconteceu? Teve um dia muito marcante na minha vida onde eu estava indo para casa da minha avó, né? Eu estava indo para casa da minha avó e aí o que acontece? Na casa da minha avó tem basicamente uma área, né, antes de entrar na casa, e aí tem como se fosse uma porta. Só que é uma porta que tem duas entradas, né, que é duas aberturas, a de cima e a de baixo. Acho que vocês sabem da qual eu estou falando. E aí, a primeira estava aberta e a de baixo estava fechada. Eu chego de frente para a área e estava escuro. O que aconteceu? Eu vejo na minha frente um espírito todo de preto, como se ele tivesse com umas roupas, como se fosse assim de um, não sei, como se fosse de um cavaleiro, alguma coisa do tipo, mas tinha essa sensação de ser uma pessoa assim e tinha olhos brancos. Tipo assim, ele era muito alto e tinha em torno de 2 metros de altura. Nessa casa aí, era muito alto. Quando eu vi na hora, eu fiquei paralisado. Eu fiquei tipo. E aí, depois de uns segundos, eu comecei a chorar. Literalmente. Eu comecei a chorar de desespero. Eu fiquei desesperado. E aí eu corri pra dentro de casa logo depois, né? Porque eu fiquei paralisado. Eu fiquei uns 10 segundos sem conseguir me mexer. Porque eu não conseguia, sabe? É como se eu tivesse. É como se meu pé não conseguisse se mexer. E aí eu contei isso pra minha família e disse, ai, ora e tudo mais. Só que isso não adiantou. Sabe por quê? Não adiantou porque depois eu comecei a ver mais e mais e mais e mais. Vou contar mais outro relato que foi uma coisa ainda mais grave. O que aconteceu? Eu estava um dia, ainda na casa da minha avó, onde eu estava fechando o portão. E para poder fechar o portão, tinha que colocar um ferro no portão, né? Como se fosse para poder fechar, enfim. O que acontece? Tava fechando, tava terminando de fechar o portão, era um horário de madrugada, onde já estava, o pessoal já estava indo dormir, né? Algumas pessoas da minha família já tinham ido dormir, né? E eu ia começar a ir dormir, né? E tava fechando o portão e tudo mais. E aí eu olho para trás e eu vejo um espírito correndo na minha direção. Quando ele chegou numa certa distância, que chegou a ficar muito perto, ele sumiu do nada. Eu fiquei de novo paralisado, né? Porque eu vi em movimento vindo até mim, na minha direção direta. E eu fiquei paralisado. Na hora, eu não soube como reagir, mas eu fiquei, tipo, a imagem que eu tenho desse ser, desse espírito, é que ele não tinha vestes, mas que ele era, tipo assim, todo preto. Não, ele era preto, mas tinha uns detalhes laranjas no corpo dele, entende? Tinha algumas coisas no corpo dele. Ele não tinha cabelo, entendeu? Ele não tinha cabelo, mas era uma feição de um homem, entendeu? Era a feição de um homem. Um homem como se fosse um homem magro. Eu consigo ver dessa maneira, entende? E além de outras experiências, como, por exemplo, vendo espíritos perseguindo pessoas da minha família, por exemplo, a minha tia andando pela casa e eu vendo o espírito andando junto com ela. Então, tipo assim, ela estava andando e ele atrás. Eu conseguia ver isso. E eu vi isso, por exemplo, ela indo pra cozinha, ela indo pra casa da minha avó, eu via isso. E eu tentava alertar ela. E tipo assim, eu ficava sem saber o que fazer. Porque eu tava começando a ver direto, era uma série de vários tipos de coisas acontecendo. Então isso sim me deixou um pouco paranoico, me deixou um pouco com medo. Então eu fiquei tipo, cara, o que é que tá acontecendo? Eu tô orando aqui e tudo mais, mas não tava adiantando. E na época, eu não tinha conhecimento que eu tinha essa certa clarividência. Então isso me deixava ainda mais frustrado e com muito mais medo, entende? Então era tudo muito complicado. Hoje, né, como eu pratico bruxaria, né, estou na prática da bruxaria, eu
atualmente não tenho mais visto tantos espíritos em forma de pessoas. Atualmente, agora, nas minhas práticas, eu tenho sim visto espíritos, às vezes, não acontece mais com tanta frequência, mas eu normalmente vejo espíritos de, por exemplo, animais, de gatos passeando pela casa. Vejo sim. Como se fosse assim, gatos andando pelo corredor, assim, atrás da minha cama, entendeu? Como se fosse assim, vultos de gatos andando como se fosse assim na. Como é que chama? Na entrada da minha casa, eu normalmente vejo. Entendeu? Além disso, também teve uma outra situação onde acabei fazendo um certo tipo de feitiço sexual, né? Um certo tipo de feitiço, onde eu acabei invocando uma súcubo. E o que acontece? Nesse feitiço que eu acabei fazendo, eu não tinha uma certa noção das coisas que eu poderia acabar invocando nesse feitiço. E o que aconteceu? Basicamente, eu disse que eu queria ser a energia sexual. O que aconteceu? Eu olho para trás e eu vejo atrás da minha cama uma súcubo. Um espírito de uma súcubo que eu acabei invocando no ritual. Pois é, gente. Fiquei com muito medo. O meu sonho que eu tive foi um sonho erótico. Me senti extremamente desgastado, né? Porque eu não tinha feito a limpeza ainda. E aí depois, né, no próximo dia, eu comecei a fazer uma série gigantesca de limpezas para poder, né, limpar a merda que eu tinha feito, né, por ter invocado um espírito, né, que suga a minha energia, né? E de fato eu senti que minha energia estava sendo sugada, né? Porque eu acordei no outro dia sem energia. Eu acordei no outro dia me sentindo cansado, né? Como se alguém tivesse assim pisado em cima de mim, né? E aí eu tive que consertar a merda que eu fiz. Mas aquela coisa, né, gente? A gente vai vivendo e aprendendo. Vamos julgar por isso? Não, porque eu sei que quem pratica bruxaria já fez merda, já invocou algo que não sabia e teve que consertar a merda. Ainda bem que eu consegui consertar a merda, consegui fazer os banimentos, consegui fazer as minhas limpezas pessoais. Demorou pra fazer, mas eu consegui. Então, esse foi um dos vários relatos espirituais que eu tenho, né? E a pedido de vocês eu trouxe aqui. Bom, me contem, qual foi o relato que vocês mais gostaram de ouvir nesse vídeo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E caso vocês tiverem alguma recomendação de conteúdo que eu possa fazer, comente nos comentários. Se caso você gostou desse vídeo e achou interessante, engraçado, né, tudo mais, deixa a sua curtida, tá bom? E até o próximo vídeo. Tem vídeo toda semana, tá bom? Beijo pra vocês e até depois.